Todo mundo fala que o brasileiro é o que mais reclama. E não é. Eu trabalho com a América Latina faz muitos anos já. A gente não é o pior. Qual é o país? Conta pra gente. Por curiosidade. Vai. Adivinha, irmã. Você coloca a resposta na primeira frase. Primeira coisa é essa diferenciação. Automação não é massificação. Nosso país não tem educação financeira. Como é que a gente fala com o cliente de uma maneira que ele vai entender claramente? Se a minha avó não entendeu a sua resposta, sinto lhe informar, ela não tá boa. Acho que as pessoas poderiam parar de julgar tanto opiniões e maneiras de viver diferentes. Cara, se não te afeta, tá tudo bem. Muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Boteco da CM. Aquele boteco onde a gente senta pra rir, pra chorar, pra ouvir histórias inspiradoras, tanto de vida, carreira, quanto negócios. E pra levar muito conteúdo de altíssima relevância, como você sabe que a gente faz aqui tudo com muito carinho. A nossa convidada de hoje, gente, vocês sabem que eu adoro contar uma curiosidade, né? Eu tava aqui nos bastidores e vamos ver se você pega essa dica aqui. Quando você encontra alguém que já fez isso na vida, a pessoa te diz, sempre alerta. E você responde, sempre alerta. Caso você já tenha sido escoteiro, Ela já foi escoteira, já fez sobrevivência na selva, conheceu seu marido, inclusive no movimento, que é super legal. Tô falando aqui da Mariana você vai ter que me corrigir se esse sobrenome é diferente aqui. Me conta a origem. Bom, Mariana Neucan. Ela é Head de Complaints Solutions. Muito chique, né? Mari, bem-vinda! Obrigada. Super feliz de estar aqui, de verdade. Muito, muito emocionada, assim. Primeiro podcast, acabei de te falar, né? Então, chique, tô super feliz mesmo. Mari, então vamos começar assim, para ficar super leve, super dinâmico. Eu quero que você comece contando... Primeiro, como pronuncia seu sobrenome? Da onde ele é? Beleza. É Neucan mesmo, você falou certinho. A grande maioria das pessoas erra, então fala Neukman, Nilke, todo mundo erra, mas você falou super bem. E é um sobrenome austríaco. Meu bisavô fugiu da guerra e veio pro Brasil. Caraca, e como é que foi essa história de você conhecer o marido na pois selva? Foi na selva ou não? Não, foi em Petar, na verdade. Foi em Petar. A gente fez um acampamento, né, do grupo dele com o meu. E a gente eu na época tinha 17 anos, ele tinha 20. Aí a gente se conheceu nesse final de semana. E uma outra curiosidade é que foi o dia que a gente descobriu não, né? Decidiu o nome da minha filha também, nesse dia. No mesmo dia que conheceu? É. Mas você nem tinha filha ainda, já? Não. Nossa, vocês visionários. Como é que é o nome da filha? Ana Júlia. Ana Júlia, manda um beijo pra Ana Júlia. Beijo, Ana. Vamos lá, Mari, antes de mais nada, para eu não ser mal educada, como a gente tá num boteco, o que a gente faz no boteco? A gente tem que pedir um drink, né? É isso. Deixa eu te apresentar aqui, tem aí o seu cardápio. Vou te apresentar aqui. Todas as bebidas levam o nome de algum evento aqui da Consumidor Moderno. Então, tem coisas muito legais. CX Made in Brasil, CM 30 anos... Eu vou de IACX. O que te apetece mais? Boa. Eu vou de um dos meus favoritos, um dos meus eventos favoritos, que é o Conarec. Que você esteve lá esse ano no palco, estive. né? Boa pedida aqui, Chá de manga, morango, água tônica, folhas de hortelã. Você que fica em casa, fica pedindo a receita, gente. Eu já vi gente me pedindo a receita. Então, fica aqui olhando junto com a gente. Boa. Deixa eu te apresentar o Cleiton. Por favor, você vê aqui pra gente um Conarec e um IACX, por favor. Beleza? Obrigada. Vamos lá, agora vamos ao que o público quer saber, né? Quando a gente fala de trabalhar com a experiência do cliente, a gente fala de... eu brinco que é até uma tarefa quase de fofoqueiro. Você tem que ouvir a voz do cliente, contar para as pessoas e tentar extrair algo disso. Como é que começou a sua carreira em experiência do cliente até a presente posição? Bom, eu comecei realmente bem do comecinho. Eu já fui atendente de BPO, né? Antigamente era telemarketing, né? Comecei desse jeito, depois eu passei para uma indústria e aí... Me tornei supervisora, gerente lá, sempre com atendimento. Era uma indústria mais... Linha de frente mesmo, telefone. Isso mesmo. E um pouquinho de venda também, né, envolvido. Era uma empresa bem tradicional, na Eaton, né, então totalmente diferente do que eu faço hoje. E aí de lá eu tentei dar um pulo na carreira, virei professora de matemática na FATEC. Fiquei 3 anos e aí depois de lá a gente também quis dar uma mudança, então você vai ver que eu mudo muito. Que bom, dizem que a gente vai ter 5 carreiras ao longo da vida, você já está eu acho que acho que já foi. Eu acabei entrando na parte de techs, né? Então eu entrei no BPO, na Lórica e estava atendendo a Amazon, me mudei para o Uruguai para isso, fiquei 2 anos lá.
E aí fui convidada pela Uber para voltar. Então passei pela Uber, passei pela Shopee, abri a Shopee aqui no Brasil. Que legal. Passei pela Amazon e agora no Nubank. Caramba. E como é que você interpreta essa tarefa que é olhar para o cliente, trazer essas informações, né? Antes da gente entrar até em tecnologia, que é algo que as pessoas têm pedido muito aqui pra gente no canal. Sim. Aliás, gente, se você ainda não se inscreveu, não fez um comentário, ativou o sininho, lembra de fazer isso agora, porque eu garanto que o capítulo vai ser bom, assim como todos os outros. Então já se inscreve e manda para aquele amigo ou amiga que precisa ouvir essas informações. Sim. Conta pra gente, como é que você enxerga? Quais são as características cruciais dessa posição para você? Eu acho que você tem que gostar de servir. Que conversa, inclusive, muito com o meu passado de escoteira, né? Você, no fim das contas, é só um resolvedor de problema. E tem empresa que chama de qualquer coisa, Customer Support, Customer Experience, tem um monte de nome, mas no fim das contas é só resolver um problema e evitar que ele aconteça de novo, né? Então, acho que essa vontade realmente de servir, de estar lá, de ajudar, é o que mais define, né, quem está a fim de manter essa carreira, quem está a fim de começar ou se manter nessa carreira. Eu gosto muito da palavra que hoje você carrega, ombudsman, Isso. Né? Acho chique, porque ele traz como uma quase isenção da marca. Diz assim, olha, eu preciso ouvir o cliente e todas as suas razões, independente se tem razão ou não. Como é que você faz para discernir como conduzir cada caso? Boa, eu assumi a operação de ombudsman há algum tempo e a posição de ouvidora mesmo faz alguns dias só, então eu estou muito contente com isso também. Parabéns, inclusive. Obrigada. É assim, a gente é o advogado do cliente mesmo, né? A ideia é que a ouvidoria seja completamente imparcial e que a gente tenha a capacidade de trazer dentro de um universo micro, né, os problemas que são macro. Então, se chegou na ouvidoria, é porque é um problema grande e a gente deveria tentar resolver. Eu tento sempre trazer essa ideia de que, primeiro, vamos resolver, né, vamos deixar o cliente tranquilo, a gente minimamente tem que dar uma resposta, e a partir disso, o que a gente faz com esse problema? O melhor contato é aquele que não existe. Então, acho que a ideia é realmente de trazer soluções, né? Legal. Quando a gente começa a falar de inteligência artificial, existe muito essa discussão de que tem gente que escala problema, né? Que tá tudo ruim, e fala assim, vou colocar a IA que vai funcionar, e na verdade não, você deixa tudo muito pior. Como é que você enxerga qual é o momento de incluir alguma tecnologia, qual é o momento de garantir que a tecnologia vai amplificar os resultados e trazer esse calorzinho humano, ainda que não seja humano, ainda Sim. que seja um tech touch. Como é que você enxerga isso? Eu acho que dá pra gente colocar... Acho que a primeira coisa é uma diferenciação. Muita gente pensa que automatizar significa massificar. E não necessariamente. Então, o IA vem para ajudar a gente naquela coisa muito antiga, né? De mandar macro, né? Colocar sempre uma URA, né? Bloqueando o cliente, segurando. São coisas muito antigas, massivas, né? A IA vem para outra coisa, vem para dar soluções realmente variadas, né? Então, entender melhor o problema, dar uma solução mais adequada. E aí eu diria que ela entra em 3 pontos, né? Primeiro no antes, então, qual é o perfil do seu cliente? Quantas vezes ele falou com você? Por que ele falou com você? Ele estava bravo, ele estava tranquilo, ele estava... né? Qual que foi a situação? O segundo como é que você ajuda o seu analista, linha de frente, a atender, né, de maneira adequada? Então, a gente traz a parte humana, mas aquele trabalho massivo de sair procurando histórico, Ctrl-C, Ctrl-V, né? Junta tudo, dá a ferramenta e a pessoa faz melhor atendimento com aquilo que ela entende, né? E aí o último é o que eu falei, como que a gente usa todas essas interações para ter valor agregado? Trazer para a empresa e deixar claro que aquela é uma dor do cliente, mesmo que ela não seja uma dor que aparenta no contact rate, né? Então, é o contato que a gente mais tem. Não é, é um contato menor, mas se ele veio para a ouvidoria, significa que a gente deveria estar olhando com mais cuidado. É aquela máxima, né? De que o cliente nem sempre tem razão, mas tem suas razões e se ele está reclamando, alguma coisa a gente pode fazer diferente, Exato. Comunicar diferente. Eu lembro quando surgiu o Pix, e aí algumas marcas disseram, não, se o Banco Central precisar explicar o que é Pix, vai explicar comigo. Sim. E acho que isso é a preocupação em trazer até o jeitinho, a gente fala de jeitinho brasileiro como algo ruim, mas isso, pra mim, eu gosto de interpretar como algo que nós somos criativos. Exato. Como é que você enxerga esse jeitinho brasileiro, esse borogodó? Como é que a gente consegue trazer isso pra um universo onde cada vez mais a gente quer mais clientes, Sim. A gente quer um volume maior, mas a gente quer reduzir chamados, a gente quer ser mais legal. Como é que eu trago esse tchan aqui pro atendimento? Você sabe que muita gente acha mesmo que é uma coisa meio negativa e na verdade não é, né?
Todo mundo fala que o brasileiro é o que mais reclama. E não é. Eu trabalho com a América Latina faz muitos anos já. A gente não Qual é é o o pior. país? Conta pra gente, por curiosidade, vai. Adivinha, hermana. Argentina. Ah! São um pouquinho mais difíceis, assim. Acho que o trato é um pouco mais complexo. O brasileiro, ele entende quando você fala que alguma coisa não deu certo, né? Não é uma questão só de você falar assim, olha, eu não posso aumentar teu limite, ou eu, como na Uber eu já trabalhei, né? Uma situação de, sei lá, de perder alguma coisa, né? Não significa que só porque você não consegue efetivamente resolver, você não pode dar suporte. Então, o jeitinho brasileiro vem nessa fase. Como é que você fala não de um jeito que você vai mostrar para a pessoa que você se importa e ainda dar um educacional, né? A área financeira é muito isso. Nosso país não tem educação financeira, as pessoas não recebem isso. Então, como é que a gente conversa, como é que a gente fala com o cliente de uma maneira que ele vai entender claramente? E aí eu falo isso muito pro meu time. Se a minha avó não entendeu a sua resposta, sinto lhe informar, ela não tá boa. Eu ouvi uma frase, Mari, que pra mim foi muito... Eu queria até que você comentasse sobre ela. Que pra mim, eu falei, nossa, que tapa na cara. E na hora eu não concordei. Hoje, depois de 15 anos, eu concordo. Que é o responsável pelo entendimento da mensagem é quem emite. Se a outra pessoa não te entendeu, não é que ela é burra. É porque, às vezes, você não se preparou para aquele perfil de cliente. Só que no Brasil, né, de dimensões continentais, 5.570 municípios, é difícil. Como é que você olha pra essa frase, assim? É verdade. Eu acho que a gente pode agir em vários aspectos dele. Você pode agir no meio. Então, qual que é o canal adequado para cada um dos seus perfis de cliente, né? Qual que é o tom de voz adequado? Um cliente que te procura num canal externo, um Procon, consumidor.gov, ele está procurando uma determinada resposta, uma determinada forma de resposta. Alguém que vem pela ouvidoria já é um pouco diferente. Você tem Reclame Aqui, por exemplo, é um canal mais dinâmico, né? Então, eu acho que dá muito para você trabalhar no canal, então como falar com o cliente da maneira que ele prefira, né? WhatsApp, chat, fone, enfim. E você tem que cuidar da mensagem mesmo, né? Então a mensagem tem que ser simples, tem que ser curta, tem que ser objetiva, né? Eu sempre falo isso para os times, coloca a resposta na primeira frase. E aí depois a gente explica a parte regulatória, tá tudo certo, mas fala para o cliente o que você trouxe, qual que é a solução, porque senão... Às vezes eu falo muito para os meninos, a gente até faz ajuste, reembolso, e o cliente nem percebe como uma coisa positiva, porque está escrito lá no 14º parágrafo, né? A pessoa nem olhou. Então, como que a gente faz realmente para dar essa percepção de qualidade, né, com a comunicação? Você acredita que tem palavras mágicas que são utilizadas que mudam a percepção? Porque o tom de voz na fala é uma coisa fácil da gente perceber, né? Aumenta a voz, fala mais rápido, mais devagar e tal. Na escrita, muda bastante, né? Você usa a cultura, as pessoas pensando nisso, em qual a palavrinha memorável, fabuloso, ahá. Eu acho que sim, assim, obviamente, né? Ter uma experiência positiva é algo que a gente tenta de todas as formas em qualquer canal, mas no escrito, quando você mostra que tem uma pessoa falando com uma pessoa, né? Prestei atenção em você. Então, essa é uma técnica da Amazon super conhecida que eu gosto muito, que é parafrasear. Você falou o que você queria e aí eu parafraseio. É isso mesmo? É isso que eu entendi? Né? E aí eu vou cuidar de você. Mostra que você prestou atenção. Então, não diria nem que é uma palavrinha, é uma técnica mesmo. Essa de parafrasear é a que eu mais gosto. Que legal. Vou já deixar salva, porque eu achei legal mesmo. Mari, sua carreira, como você falou, passou por várias posições, vários lugares. Foi uma carreira meritocrática, né? Foi galgando ali. E acho que isso inspira muitas pessoas que estiverem assistindo e falando, mas eu não sou líder ainda, né? De chegar lá. Se você tivesse... Esses dias eu fiz um exercício, não sei se você já fez isso na vida. Peguei um Word e escrevi uma carta para a Camila de 10 anos atrás. E foi o máximo, porque eu falei, gente, como eu era vitimista, como era um monte de coisa. Se Mariana pudesse voltar no tempo e ter essa conversa com a Mariana de 10, 15 anos atrás, né? Como é que... no começo da jornada. O que você diria? Qual seria o sincerão que você teria com a Mariana? Eu diria que se importar tanto com o que os outros acham te tira muita energia. Né? Então, é lógico, você tem que pensar em como você manda mensagem, como você se comporta e tudo mais, mas teve muito momento na minha carreira que eu me joguei para baixo, preocupada com outras pessoas, o que elas iam achar, o que elas iam pensar, se dava certo ou se não dava. Essa coisa de galgar a carreira, sendo mulher e não sendo uma pessoa branca, que é o meu caso, eu tenho descendência indígena, eu sempre tenho impressão não, né? A vivência de que a gente andou 3 vezes mais para poder chegar onde tinha que chegar. E eu me perdi muito nessa coisa de como é que eu agrado, como é que eu falo para a pessoa, como é que eu deixo de dar minha opinião para não ser polêmica, como é que eu faço para todo mundo sair feliz da reunião. Então eu voltaria e diria que isso é uma
baita de uma perda de Não energia. pode pular esse pedaço. Sempre tratando todo mundo bem, mas você não precisa se anular por causa dos outros. E isso refletiu, aí curiosidade pessoal, isso refletiu inclusive na sua roupa também? Tipo, eu preciso usar um blazer preto porque todo mundo usa preto em determinado lugar. Nossa, sim. Roupa, sapato principalmente. Eu tenho muito problema com sapato. E aí, meus primeiros empregos, né, eram super formais e tudo mais, e eu comprava aqueles escarpins. E eu ficava o dia inteiro com aquilo no pé e eu voltava com o pé todo cheio de bolha, todo machucado. Lombar, chega a doer horrível, assim. E aí eu pensava assim, gente, E eu trabalhava numa empresa que ninguém entrava na empresa, não vinha cliente na empresa para ver como é que eu estava vestida. Eu pensava, gente, como é que pode isso fazer algum tipo de diferença? Né? Como é que faz para você ter que estar nessa expectativa? Então, roupa, sapato, mas sapato eu acho que mais, assim. Foi o que mais marcou. Foi Hoje você se sente livre para usar o sapato que quiser? Eu trabalho de casa praticamente, então nem sapato. Às vezes pantufa, né? Quer dar um presente pra Mari, gente, vocês nem uma pantufa, uma meia colorida legal. É isso mesmo. E total, assim, eu acho que hoje em dia eu já consegui colocar na minha carreira um momento em que o meu nome chega primeiro do que minha roupa, do que minha aparência, do que qualquer outra coisa. Então, 99% de vezes você vai me ver de tênis, como hoje, porque é confortável, porque eu gosto, porque eu acho mais fácil, porque me deixa A produção tá focar até olhando pra ver se ela tá de tênis mesmo, gente. Porque me deixa mais focada naquilo que interessa, né? Fantástico, fantástico. Olha só, chegou embora, hora para o brinde, hein, Cleiton? Bem-vindo, bem-vindo. Ai, coisa maravilhosa. Ô, Cleiton, você não sabe, você chegou em boa hora, porque a gente tá celebrando a Mari que se construiu. Que sensacional, tá vendo? A gente vai brindar agora isso. Isso. Um brinde é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Cleiton arrasa, gente. Sim. Vamos ver se você gostou. Ai, que chique, gente. Olha, gente. Muito delícia, bom. Né? Nossa, muito bom. A gente pode levar o Cleiton também, gente, depois que acabar, tá tudo certo? Não sei se o Roberto vai deixar, mas a gente podia, né? A gente pode revezar, ficar alguns dias na sua casa, alguns dias na minha. Isso. Ô Mari, continuando essa conversa, principalmente de olhar de construção de carreira, essas coisas, e olhando para segundas instâncias que muitas vezes o cliente chega, que ele vem muito emocionado e a gente se coloca no lugar, Sim. Né? Eu sei que quem trabalha com experiência do cliente, acho que 80% das pessoas devem ser mulheres, porque como é que você faz? Como é que você olha esse poder da escuta ativa? Conta um pouquinho de qual é a sua receita de bolo, se é que existe, para conseguir praticar isso. Eu acho assim, a gente realmente pega casos que são muito críticos. Né? E você vê, a gente estava falando de educação financeira há pouco tempo, né? Você vê pessoas com expectativas irrealistas, você vê pedidos que a pessoa está precisando daquela ajuda mesmo, você tem um monte de situações que você pode... quer ajudar até por fora, né? Você quer, porque é muita coisa, assim, a gente tem, e dependendo da marca, né, como o cliente se sente muito confortável, dá detalhes, conta da vida, né, manda foto do filho, a gente vive recebendo esse tipo de coisa, né? Então eu acho que a ideia realmente é ouvir o máximo possível, entender, tentar o extra mile de verdade, né? Isso é Para quem não tá familiarizado com o termo, extra mile... É ir um passinho a mais. Você tentar mais uma vez, né? Então o cliente veio falar com você, cara, a negativa é o que tá no sistema, tenta de novo, você é uma pessoa que tá precisando, né? Eu acho que tem muito a ver com você parar de olhar todos os casos como só mais um caso e lembrar que é mais uma pessoa. Então, a gente tem o hábito de fazer isso e eu, na minha carreira, sempre levo isso para os times. Tem algumas... A gente falou sobre as respostas adequadas. Tem algumas perguntas que você acredita que são chave? E é independente do negócio, tá? Uhum. Porque atendimento é atendimento em qualquer lugar. Então, tem algumas perguntas-chave que você acredita que vão destravando para você chegar ao real... Porque o cliente, às vezes, não sabe nem... Infelizmente, às vezes, ele não sabe nem expressar o que ele tá... acho que quando pede um limite, coisa assim, é mais fácil. Uhum. Mas às vezes ele quer te perguntar outra coisa e você precisa ir fazendo as perguntas. Você tem alguma técnica, tipo aqueles 5 porquês, alguma coisa assim? Acho que na hora do atendimento mesmo, principalmente o atendimento online, né? A primeira coisa é o parafrasear, que a gente já falou, que é uma pergunta, né? Eu entendi, é isso que você, né, falou? E o segundo agora me explica como é que eu posso te ajudar. Como que eu posso te ajudar? Qual a sua expectativa? Qual a sua expectativa, né? Da nossa conversa, o que você precisa? Porque realmente, muitas vezes acontece, né? Em diferentes indústrias, assim, da pessoa não saber descrever da melhor maneira possível, assim, aquilo que ela precisa.
E você precisa vir destravando e conversando, dando alternativas. Às vezes, olha, é isso aqui ou é isso aqui, né? Você precisa dessa solução ou dessa daqui? Então, ir fazendo essa condução, né, de maneira mais sensível possível. Ao longo da sua vida, você já teve que entrar com alguma dica que não tinha nada a ver com o negócio, mas tinha a ver com a vida da pessoa? Ai, já. Eu trabalhei uma época na Uber, já comentei, né? E trabalhei na Amazon também, que são duas empresas que são muito dessa de dar o extra mesmo, né, para o cliente. E quando eu estava no Uruguai, teve uma cliente que eu acho que era de Porto Rico, alguma coisa assim. Eu atendia toda a América Latina, né? E essa cliente tinha pedido o vestido de noiva, que não chegou. Não chegou a tempo, e o casamento era no dia seguinte, e a gente não sabia o que fazer. A gente mandou de helicóptero. E foi incrível, assim, foi uma decisão da empresa, né, eu era terceirizada, foi eu que dei o push, mas foi uma decisão da empresa e foi um negócio absurdo, assim, porque aquela pessoa não tinha roupa para o casamento e a culpa era nossa, né, já estava bem atrasado, assim, não tinha mais o que fazer. A gente conseguiu pegar um muito parecido, tamanhos muito parecidos e levar para ela. Uau! Caraca. E alguma solução que não tinha solução, vou dar um exemplo fictício, se tem alguma solução que você teve que dar, que você não podia fazer o extra, mas você deu uma dica, vou dar um exemplo. A pessoa quer determinado produto, determinado serviço, você não tem, Sim. Mas você dá... Vou falar de financeiro, que é mais fácil só de potencializar. Não tenho um crédito agora, estou com o nome sujo e tal. Não é algo que está na nossa alçada de liberar esse crédito. Sim. Mas eu consigo dizer para ele como ele pode trabalhar melhor a sua reputação. Existe esse... Pô, deixa eu aculturar um negócio que não é minha responsabilidade, mas importa para o outro. Muito, muito mesmo. Essa parte do educacional para o cliente, ele falando assim, de maneira muito direta, ele é bom para a empresa, porque esse cliente não volta pelo mesmo assunto, né? Mas não é disso, né? É realmente você dar esse passo no educacional mesmo, né? Então, como é que você consegue explicar para aquele cliente que aquilo que ele está pedindo não é possível naquele momento, mas dá para dar uma volta, dá para, né, conseguir, enfim, se organizar. Então, essa parte do educacional, principalmente, como eu falei, né, se minha avó não entendeu, não tá bom, você tem que realmente explicar de maneira calma, saber que a pessoa tá prestando atenção e tá precisando de você. E não precisa ser cara crachá, de verdade. Assim, a pessoa perguntou, você responde, é isso aí, não tem e pronto. Isso é muito curioso. Eu lembro que quando eu era muito pequena, na 4ª série, eu tava indo pra escola com a minha mãe e perguntei pra ela, falei, mãe, por que o nosso olho tão pequeno... Detalhe, minha mãe era engenheira química. Por que o nosso olho tão pequeno consegue ver um carro tão grande? E ela falou, de noite eu te explico. E ela trouxe a explicação do côncavo convexo do olho. É óbvio que eu não entendi nada e nunca mais perguntei. Ela falou, filha, por que você não me perguntou mais nada? Você não gostou da explicação? Eu falei, mãe, eu nem entendi. E isso ficou na minha cabeça. Gravou, né? E isso ficou na minha cabeça. E aí depois, passado o tempo, ela foi me explicar a diferença entre fluorescência e fosforescência. E ela ficou na sala dando pulinhos. Daí ela dava pulinhos mais lentos, ela falou, aqui brilha menos porque o átomo, eu sou um átomo, Sim. Porque o átomo se movimenta menos, aqui brilha mais porque se movimenta mais. Eu falei, então eu sempre usei a máxima do tipo, se seu filho de 8 anos entende, tá bem explicado, isso que mesmo. É bem a mesma lógica, né? É isso mesmo. Isso gera conexão emocional, e a neurociência comprova que mais de 85% das nossas decisões são emocionais. O que mais você enxerga que a gente tem feito como humanidade, ou a própria Mari, para gerar essas conexões emocionais num mundo em que a palavra automação está na mesa todos os dias? Eu acho que a primeira coisa é essa diferenciação. Automação não é massificação, né? Não é você tratar todo mundo igual, responder a mesma coisa para todo mundo. Essa é a primeira coisa. E a segunda é usar a IA como uma vantagem mesmo, nesse sentido. Então, como é que você vai gerar interações que sejam próximas e que, portanto, elas tenham um valor agregado para a marca ou para, né, para a empresa, com qualidade, né? Então, não é só... quero ser legalzinho, vou mandar meme para o cliente, né? Não é isso. Como é que eu vou falar com ele sabendo do histórico? Eu quero que ele saiba que eu sei que ele já falou comigo, então eu não vou pedir número de protocolo, número não vou pedir nada disso de novo, né? A gente coloca a IA para poder facilitar mesmo e, de novo, né, tirar essa ideia de massificação para que você gere interações de valor. Aqui a gente está falando de acessar informações.
E a gente sabe que para isso a LGPD veio muito forte, para permitir esse uso de dados e tudo mais. Sim. Como é que você enxerga essa concessão? Porque a gente quer tudo personalizado, mas eu não sei se eu quero dar todos os meus dados, né? E eu não sei se eu quero responder longos formulários, eu não sei se eu quero dar longos feedbacks. Como é que você tem conseguido equilibrar essa equação de preciso conhecer mais você, mas você não quer me contar as coisas sobre você? Eu acho que tem uma questão de confiança na marca que ajuda muito, então todas as marcas que têm uma proximidade com o cliente conseguem esse tipo de confiança. Lógico, a gente segue a LGPD, todas as empresas que eu já estive sempre seguiram. Mas quando você é transparente, do tipo assim, olha, eu entendi, mas isso daqui eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de ajuda para te ajudar. Preciso de mais informações. Eu preciso de mais informação, você traz para mim, pode confiar. Olha, a gente tem um processo, essa informação não vai para ninguém. Então, como é que você vai ganhando essa confiança, né? Acho que é isso, assim, a parte do como as pessoas te trazem informação vai muito da marca, né? E do quanto a pessoa confia mesmo naquilo que você está fazendo. Olha que legal, porque muita gente olha para a CX e fica um pouco preocupada, falando assim, mas CX tem que trazer resultado, Mas trabalhar a reputação ajuda nessa angariar os dados adequadamente. Com certeza. Né? Assim, muitos anos o time de atendimento foi visto como custo, né? E não é custo, é fomentador de negócio. Né? Atender bem o cliente, ganhar a confiança, manter uma reputação positiva é uma maneira de angariar negócio. Né? É uma maneira de fomentar, de dar ROI, inclusive, né? Diminuir perda de clientes, né? Continuar fazendo com que a pessoa confie, compre mais produtos, serviços, seja lá o que for. Então, o atendimento ao cliente deixou de ser essa operação de custo, assim, na dúvida corta, sabe? Que era muito antigamente. Hoje em dia, realmente, dependendo da maneira que você se comunica com o cliente, você garante a confiança, a manutenção, né? Você evita que ele vá para outra marca. Então, a IA vem muito nesse sentido também, para criar essa confiança. Né? Que legal, que legal. Quando a gente olha para você, tem muitas coisas de protagonista, né? Do tipo, eu fui lá e falei do negócio da noiva. Eu acho que tem que ter coragem, inclusive para alguém que tá lá na linha de frente, na operação, ir lá e falar. Como é que foi construída essa Mariana de ter voz dentro das empresas? Porque às vezes a gente fala assim, eu sou só mais um, o cliente é só mais um, é todo mundo só mais um e tá todo mundo nesse balaio. Como é que você foi criando essa coragem de pegar aquelas informações e torná-las relevantes? Acho que duas coisas, apanhando, né? E a segunda é assim, recebendo espaço. Então, teve algumas empresas que eu trabalhei que realmente me abriram mais essa ideia de, olha, mas o que o cliente está reclamando? Por que a gente tem, né? Por que essa pessoa está falando de novo com a gente a esse respeito? Algumas das empresas que eu trabalhei, e uma em específico, que foi a Shopee, que eu estava desde muito comecinho, né? Foi uma empresa que me abriu muito essa parte do, como é que a gente vai poder olhar que isso aqui está acontecendo e a gente vai poder resolver? Então, eu vim numa carreira de ir tentando, porque eu tenho essa coisa de servir, eu acho que é por isso que eu estou nessa área, apanhando de vez em quando, porque tem realmente hora que fica quieto aí, atende, né? Bem no comecinho, era você muito isso. Você vai lá e fica, oi, licença. É o terceiro cliente que eu tô falando sobre isso aqui, né? E aí, quando eu recebi espaço para isso, assim, eu decidi colocar para andar mesmo, né? E começar realmente a trazer esses dois lados. Você ganhar o reputacional, mas você ganhar também a eficiência, sem dúvida, né? Assim, melhora muito você conseguir que um cliente te entenda claramente na primeira vez que ele tá falando com você e que ele não tenha mais aquele problema. Uhum. E quando tira o crachá? Quem é a Mariana? Quando a gente começa a tirar o crachá de Mariana, além de escoteira, quem é a Mariana? Eu sou uma pessoa terrivelmente simples, eu acho. Eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de ficar em casa, eu sou muito próxima do meu marido e da minha filha. A gente, realmente, nós somos muito amigos, nós três, e a gente prefere estar juntos. Então, às vezes tem dia que é muito difícil, a gente fala... Que idade ela tem? 23. Nossa, já entendi. E é por isso que faz sentido perguntar, porque eu vou contar agora. De vez em quando a gente fala assim, cara, o dia foi uma porcaria, vamos descer tomar uma cerveja? Vamos, né? E conversar, jogar conversa fora mesmo. Então, acho que é isso. Eu sou muito próxima da família, gosto muito de cozinhar, gosto muito de música. Qual é o seu prato que você manda bem? Você pode convidar todo mundo aqui da Consumidor Moderno, quem está nos assistindo, para fazer um super... Eu sou muito boa de risoto no geral, eu gosto muito de fazer risoto e eu tenho um truquezinho para fazer uma sobrecoxa assada com erva doce e raspa de limão siciliano que o pessoal gosta bastante. Vamos colocar isso com a bebida do Clayton, formou. Isso te reabastece, então, por exemplo, um dia ruim de trabalho, você chega,
Ou tomar uma cervejinha, ou ir fazer uma comida Exato. especial, assim. E parar assim, né? Passar um tempo realmente de qualidade com a família. Eu acho que a gente trabalha tanto, né? E aí, hoje em dia, né, minha filha ser um pouco mais velha, nós três estamos nessa pegada, né? De trabalhar muito, de ter muito tempo focado, né? E energia muito focada no emprego. É uma coisa que eu passei para ela e hoje em dia eu até acho que ela tá exagerando tanto quanto eu nesse Ela sentido. trabalha com o quê? Com atendimento também, Com não? recrutamento tech. E é muito dedicada, assim, acho que tem um pouco de mim nessa questão. Passar tempo junto mesmo, né? Tentar tirar um pouco essa energia. Que legal. Bom, Mari, estamos quase chegando ao fim, gente, acredita. É triste, né? Eu queria passar assim, fazer um hackathon com as pessoas, ficar aqui um tempão. Mas para começar a arrumar aqui pro final, se aqui no Boteco você tivesse um microfone aberto, para conseguir falar o que você quisesse, a mensagem que você quisesse para tornar o mundo um lugar melhor, o que seria, na sua opinião? Acho que as pessoas poderiam parar de julgar tanto opiniões e maneiras de viver diferentes, né? Cara, se não te afeta, tá tudo bem, né? Se não afeta o todo, e a gente tem uma situação hoje em dia muito complexa, que as pessoas não conseguem entender muito bem que para você viver a sua individualidade, você ainda precisa respeitar a coletividade, né? Olhar para o coletivo de maneira positiva, olhar para o coletivo, do que você traz para o coletivo. Então, parar um pouco de julgar, né, e começar a entender que as coisas se movem de maneira muito harmônica no mundo. Às vezes a gente que atrapalha. Às vezes a gente quer que seja do nosso jeito. Exato. Do meu jeito. Mais rápido, né, do meu jeito. E essa é uma coisa que sempre me aconteceu, assim. Às vezes algumas coisas dão erradas, você fica muito bravo na hora, você acha que deu tudo, nossa, não é justo, né, é injusto com você e tal. Dá um tempinho que você vai entender o que aconteceu. Sabe? Você vai entender por que aquilo foi daquele jeito, por que aquela porta se fechou e agora você tem outra. Né? Então, acontece bastante. Tem um líder que uma vez me disse uma frase que, de novo, as frases não fazem sentido pra mim na hora, depois faz. Ele diz o seguinte: Camila, o tempo muda a percepção das coisas. Isso. Então, às vezes, só não aconteceu ali naquele momento que ainda não é o tempo, né? Mas a gente tem que conseguir continuar persistindo. Com certeza. Mari, todo boteco que se preze, minha gente, tem o quê? Conta pra mim. Quando a pessoa começa a varrer o lugar, começam a querer meio que colocar as cadeiras pra cima, a gente normalmente pede... é a hora que eu tô. Essa é a hora que a gente tá e a gente pede o quê antes de ir embora? Uma saideira. Uma saideira, né? E vamos fazer a nossa saideira. Bora. Funciona da seguinte forma. Vou fazer perguntas e você diz o que vier à sua mente ali de bate-pronto, tá? Um livro que te inspira? Eu sou uma decepção para as pessoas que me perguntam isso, porque não é nada de... muito corporativo, liderança. Eu leio esse tipo de coisa, aprendo e tudo mais, mas leitura para mim é uma coisa leve. Eu leio para me, sabe assim, relaxar, para entrar em outro mundo e tudo mais. Então não tem nada muito incrível, assim. O meu livro favorito é Capitães da Areia, do Jorge Amado, né? Eu acho que te traz uma ideia, te tira muito da bolha, né? E eu acho que foi a primeira vez na minha vida, eu era bastante criança, a primeira vez que eu li, que eu entendi que tinha gente passando fome no mundo, sabe? Caraca, que legal. Uma cidade no mundo. Eu sou terrivelmente paulistana, meu. Sinceramente, assim. Lançou o meu no final, é paulistana mesmo. Não, é verdade. Eu acho São Paulo uma cidade incrível e com baita potencial desperdiçado, né? Essa cidade... Você é paulista, nasceu sou daqui, criada. sou da Moca, né? É da Moca, vai dizer que é palmeirense. Não, sou São Paulina, sou São Paulina. E assim, eu acho que a gente tem todo um conjunto, né, de coisas que às vezes a gente paga super caro para ir para a Europa ver e tal, e a gente tem aqui só tá mal cuidado. Falta de segurança, né? Nosso centro é tão bonito quanto Londres, ou mais, né? A gente tinha a possibilidade de arrumar o Pinheiros e fazer igual o Sena. A gente não faz porque não faz, né? Questões políticas e tudo mais. Então, eu sou muito fã daqui. Muito apaixonada. Mesmo. Apaixonadíssima. Eu sou curitibana, moro em São Paulo há 20 anos, tô contigo nessa. Né? Um hábito que mudou sua vida? Respiração consciente. É uma coisa que me ajudou muito, assim, nos momentos mais difíceis, nas reuniões mais complexas, nas quedas, que foram muitas, assim, meu médico falou isso pra mim, assim, tem momentos em que seu corpo realmente reage como se ele achasse que você vai morrer. Essa é a sua ansiedade, é o momento de pânico e tudo mais. Quando você respira mais tranquilamente e controla, você dá o sinal pro teu corpo de que tá tudo bem. Né? Então, assim, reunião, momento realmente difícil. Eu tenho medo de avião e eu tenho que viajar com certa frequência. Né? Então,
Teve uma vez que eu pensei assim, cara, eu vou ficar 11 horas aqui dentro sofrendo, sério mesmo? Eu preciso encontrar uma maneira de, né, resolver isso. E a respiração consciente foi o que realmente me ajudou. Que bacana, eu estudei mindfulness, e é muito real, muito real. Uma frase ou lema que você carrega? Vai com medo mesmo. Na dúvida, vai com medo mesmo. E a gente tem tantos momentos, né, que a gente é desafiado, né, colocado numa situação que às vezes, até por síndrome de impostor mesmo, você acha que não devia estar ali, você acha que não deveria ter aquele acesso, às vezes você não deveria estar dando sua opinião para um monte de gente escutar, né? Você ganhou aquele espaço, vai lá, faz mesmo, né? Tinha que ser você. Tinha que ser você. Fantástico. E a última, que gera polêmica, porque quem assiste depois fica assim, por que não falou eu? Se você pudesse tomar um drink em um boteco com qualquer pessoa do mundo, quem seria? Eu sou muito fã da Michelle Obama. Eu acho ela uma mulher incrível, incrível. Eu gosto do jeito que ela fala, eu gosto do jeito que ela se posiciona, das ações que ela toma. E mais recentemente eu tive a oportunidade de assistir uma palestra da Maju Coutinho, e aí eu fiquei completamente apaixonada. Então eu não sei, entre as duas, eu queria muito ser amiga da Maju, eu não queria só não queria tomar um drink, não. Queria cozinhar pra Maju. Maju, exato. ela quer cozinhar pra você. Exato. Maju, abre sua porta. Nossa, foi uma experiência incrível, assim, leveza, né? Trazer realmente temas relevantes e tal, a maneira que ela se comunica. Fiquei muito encantada, assim. Então, acho que eu tô mudando um pouco a minha resposta padrão disso daí. Mari, primeiro, muito obrigada por topar, dividir seu tempo, que é um ativo tão importante aqui com a gente. Obrigada. Como todo final de episódio, eu gosto de pedir para a pessoa dizer um moral da história. E, claro, dizer as redes sociais, onde é que a pessoa te encontra, né? Boa. LinkedIn, basicamente, que é mariana.neucan. Peraí, vou falar para vocês. Neucan com M no final, hein? Isso. E com K. N-E-U-K-A-M. Isso mesmo. E, cara, mensagem final, assim, eu acho que continuar... Eu acho que a gente falou bastante de IA, a gente falou bastante de trabalho e tudo, mas eu queria usar esse espaço para dizer realmente que quando um sobe, puxa o outro. E essa é a moral da história, assim. Meta da vida. Real. Mari, muito obrigada. Foi uma honra imensa te entrevistar. Já passaram aqui pessoas muito especiais, mas cada uma que eu conheço eu vejo brilho, eu vejo a emoção. E eu sou uma pessoa que sou muito apaixonada por Brasil, apesar de gostar muito de viajar e tal. Eu amo o Brasil e acho que a gente juntos faz esse mix funcionar muito bem. Sem dúvida. Você que estiver aí nos assistindo, lembre-se de se conectar comigo também, tá, gente? Camila Santos lá no LinkedIn e Camix no Instagram, tô de amarelo sempre para facilitar a sua vida. Continue sempre muito ligado aqui em todos os episódios, que a gente sempre traz convidados muito especiais, como histórias como essa. Às vezes é aquele 0,001 que te inspira e fala, nossa, esse é o momento que eu tô vivendo. Nossa, a Mari passou por tantos perrengues, tantas coisas antes de dar tudo certo. E vão vir outros perrengues por aí, né? Então, fique ligado, lembre de se inscrever, lembra de comentar aqui pra dizer o que você tá achando do podcast. Pra gente é muito especial. Ó, um grande beijo aí pra você, da família Boteco da CM. Até o próximo! Ela é meio hippie, assim, ela gosta de umas roupas mais soltas. Não, só você vê, eu sou cheia de tatuagem, né? Não é um negócio, né? Old school de banco, assim. Agora um brinde que foi. Agora foi, gente. Agora você já é podcaster. É bom, você vê como flui? Porque nossa, super fácil, de verdade.